A minha sobrinha, filha de minha irmã, sofria de hemorragia constante até hemoglobina ficar 3, ser colocado sangue, e foram descobrir que ela sofria de miomas. Oração, oração. Mioma continuava. Quando íamos no hospital, dizia mioma ainda não está em altura para ser operado. Mas ela a sofrer. Chegou um momento, disseram já é grande, precisa se operar. Primeiro teve recaída, teve fraqueza, com falta de sangue. Foi posto sangue, teve hemoglobina 7. 7 para ir na cirurgia, não tinha como. Isso acontecia já em Mulumbo, em Minange lá. Minha irmã lá, nós aqui orando. Ela orando, nós também orando. Então foi no hospital com cirurgia marcada. De repente, vai aí, disseram que não pode ser operada porque hemoglobina é baixa. Vai para casa, comer essas coisas, verdura, para subir pouco. Hemoglobina depois volta. Sim. Mas essa operação que vai sofrer, ela nunca mais vai conceber, vão tirar o útero, porque o mioma já está muito avançado e está dentro do útero. Tem. A miúda saiu daí a chorar. Isso significa eu nunca mais vou ser mãe. Então que me deixa assim para eu morrer assim com esse mioma. Yeah. Nós dissemos, vamos orar. Deus é quem sabe. Se é para você tirar esse mioma, você voltar a conceber, Ele vai fazer. Se é para você tirar esse mioma, não nascer mais, Ele sabe por quê. Nós vamos ficar em corrente de oração. Sim. Oramos. Então, ao sair, logo fomos... minha irmã foi encontrar-se com uma mãe que saía de Malawi. Disse, tua filha, você quer deixar de ser operada para não nascer mais? Também está aqui, vai para Malawi. Amanhã mesmo, de Minange para Malawi é muito próximo. Sim. Ela disse, eu não tenho dinheiro. Disse, vai, tenta lá a maneira. A minha irmã liga para mim, mana, eu não sei se é Deus, eu não sei quem. Porque nós, sendo ser humano, sempre a dúvida prevalece. Daí, eu disse, conta lá, contou a história. Eu disse, nada. Você é ir lá. Mana, eu disse, sim, vão ouvir lá. Se detectar a mesma coisa, você há de voltar a operar aqui. Sim. Foram para lá. Chega lá, acredita, irmãos. Deus é Deus. Sim. Chegou lá, fez exame, a miúda, disseram, não estamos vendo nada de mioma aqui. Aleluia. Não tem. Aleluia. Deus tirou o mioma. Aleluia. Não tem mioma. Sim. Não tem mioma, sim. A pessoa está apanhando hemorragia, sempre disse, essa hemorragia não é comprimido, vai tomar, passar essa hemorragia. Sim. Levar ânimo leve quando é assunto que mexeu com a família. Sim. Daí, de semana, Deus está operando milagre. Minha filha, Deus já tirou o mioma, que estou fora, já não tem mioma. Sim. Eu seja louvado, Deus. Vamos continuar a orar. Voltaram para casa, foi dado 30 dias de tratamento, comprimidos. Tomou comprimido, hemorragia começou a reduzir, concebeu. Estou a dizer agora, esse é o último mês. Assim, quero meter pedido de oração para que Deus seja o médico dela no dia de parto. Esse testemunho que eu queria dar.
Muito obrigado, seja louvado este Deus que tem feito coisas extraordinárias nas nossas vidas. Que na verdade tem muita gente que estão a adorar a Deus, mas não tem algo assim. Quando ouve falar assim, parecem coisas de outro mundo, coisas que não acontecem neste mundo aqui. É verdade. Parece que não tem Deus para ela ou para ele, não está na lista. Mas eu me lembro, segundo a mensagem que tivemos ontem, né? Se me buscardes de todo o coração, me achareis. Yeah. É aqui que nós vemos que há uma necessidade de a gente aplicar. Por essa razão, na família, é tão bom quando há uma junção de famílias e as famílias se unem pelo mesmo propósito. Também é tão bom, isso fortalece o momento. Fortalece o momento. Seria tão bom. Muito obrigado por este testemunho tão forte que nos ajuda. Tem muitos outros também relacionados. Poderia aqui fazer uma breve menção de uma família que sofria muito de tormentos satânicos. Tenho muitos outros relacionados, mas vou falar aqui de uma família que passava mal. A filha de casa sofria muito ameaças de espíritos maus, não dormia. Cada vez que fechasse os olhos, era ver só bichinhos na cara e atormentar toda hora. Não poderia pegar sono. Basta fechar os olhos só. Não pegava sono. Então, um dia, eu estava distante, recebi a solicitação. Estou a pedir orar por minha irmã, está passando mal aqui. Eu, na verdade, a distância fizemos, mas quando eu voltei, no mesmo dia que eu voltei, recebi essa informação porque eu saí, fui orar em casa de uma família. E naquela família, depois de oração, me apresentaram a preocupação dessa outra família. Eu disse, epa, na família tal a situação está mal, até agora. Aquela pessoa que fomos pedidos para orar, a situação até hoje está a atormentar. Isso é verdade, isso é verdade. Eu queria voltar para casa, não deu, tive que desviar dali mesmo até naquela família ali. Cheguei lá, ouvi a situação e encontrei a pessoa que estava a sofrer. Fizemos culto ali, meditamos e eu disse para eles, hoje você terá que dormir. Iremos ver quem é este Deus que está a atuar. Se o Deus a quem estamos a adorar é um Deus verdadeiro, hoje você vai ter resultado. Estamos a falar de alguém que não dormia. Saí e fui para casa. Dia seguinte, não liguei às 6, nem às 7. Estão a preparar algumas coisinhas assim. 8 horas eu ligo para o pai de casa. Ligo para ele, que tal, como passaram a noite? Eu não sei, eu já estou na rua, estou a tratar meus assuntos. Ok. Desviei dele, liguei para a mãe de casa. Ligo para a mãe, procuro saber. Como passaram a noite? A noite dormimos tão bem. Ah, é? Sim, dormimos tão bem. E o que dizer da nossa pessoa? Até agora, desde a noite que pegaram sono, a mãe, juntamente com o bebê, até agora estão a dormir, descansados, sem nenhum problema. Irmãos, são esses pontos que parecem nada, mas que Deus deseja arrumar a nossa vitória desde o mais pouco. E aquela família viu a mão de Deus desta maneira. Tem mais outros testemunhos semelhantes. Aliás, se nós pudéssemos dispensar essa tarde só para testemunhos, seriam muitas histórias de atuação de Deus em nossa vida. Então, neste momento, depois deste momento de testemunho, a não ser que alguém tenha um testemunho tão especial também que não gostaria de deixar passar, se existir, pode nos apresentar para nós entrarmos no nosso debate essa tarde. Não temos nenhum pronunciamento. Muito bem.
Então, não havendo, nós vamos seguir, queridos irmãos. Nós estamos a concluir o nosso jejum, estamos ainda já na reta final do nosso jejum, desde que foi ligado mesmo ontem. Estamos agora no momento mais forte também ao longo do dia. Não sei, o livro de Efésios que foi proposto, como viram? Como viram o livro de Efésios? Ali tem mensagem muito forte. Yeah. É mensagem muito forte. O apóstolo Paulo lá, quando ele diz que os gentios Sim. também têm oportunidade. Quando ele diz a fé de centurião, aí me marcou. Yeah. Uma pessoa que não era cristão, Sim. mas foi considerada a sua fé. Sim. Yeah. São esses pontos que nos marcam que nós precisamos de colher cada vez mais aprendizagem neles. São esses pontos. São esses pontos. Muito obrigado. Mais irmão queira dar o testemunho do que achou do livro lido hoje. Muito bem. Se nós formos a ver, o livro de Efésios nos traz muita experiência. Até mesmo experiência do lar também, que é o ponto de quê? De meditação nas 40 madrugadas para esses dias. Também nos oferece lá. E o capítulo 6 fecha exatamente com conselhos fortes contra Satanás. O capítulo 5, que é a meditação que eu acabei de lançar há pouco tempo, o destaque que acabei de lançar há pouco tempo, fala de quê? Fala de onde que eu destaquei agora, aproveitando os dias, porque são maus. Estamos nos últimos dias. Então, precisamos de remir o tempo, aproveitar o tempo, porque os dias são maus. Então, eu queria aqui, para fazermos uma análise juntos do que está a acontecer hoje em dia, tratando-se de que a nossa igreja é uma igreja profética. É sempre bom nós estarmos atentos em tudo o que está a acontecer, porque isso nos motiva. A Bíblia diz, não havendo profecia, o povo se corrompe. Não havendo profecia, o povo se corrompe. Então, temos nós razão, muito mais razão de a gente ficarmos atentos naquilo que está a acontecer hoje, porque em cada acontecimento, cada um entende de sua maneira. Em cada acontecimento, seja no país e fora do país, nem todos entendem os eventos que estão a decorrer no mundo à mesma medida. Nem todos. Então, queremos aqui fazer uma análise do que está a acontecer hoje no mundo em relação ao tempo profético em que nós estamos. É importante citar o seguinte, de que guerras como guerras sempre existiram, mas nós como povo de Deus temos uma posição diferente dos outros em relação à consideração das guerras.
Para alguns é uma guerra normal como as outras existiram, mas há quem que está a entender essa guerra de maneira diferente. Agora nós estamos com a guerra de Estados Unidos, que se uniu com Israel contra o Irão. Temos que considerar o seguinte, de que o Irão é um país pequeno para imaginar Estados Unidos, um país tão grande, Israel também, que também é tão forte militarmente, todos eles olhar para Irão, um país pequeno, onde que vão destruir. Temos aqui por considerar que estamos na agenda 2020-2030, em que essa agenda 2020-2030 tem um propósito especial, o lema, e o lema é desenvolvimento sustentável. Temos que marcar este ponto, o lema. O lema da ONU nesse 2020-2030 é desenvolvimento sustentável. Agora, pontos que eu quero aqui, nessa agenda de desenvolvimento sustentável, quero dizer que os países estão em guerra agora, Israel, Estados Unidos, Irão, todos eles estão na mesma agenda de desenvolvimento sustentável. Mas desenvolver é um processo de crescimento sem guerra, porque a guerra retrocede. Como é que os mesmos países que estão neste período de olhar para o desenvolvimento também se levantam em guerra? Não só. Estamos nós neste período em que a Covid-19 entrou no ano 2019, 2020 foi mais vigoroso, 2021 começou a alargar, em 2022 libertou. No mesmo período da agenda que foi desenvolvida. E não só, temos que entender de que a agenda da ONU, assim como qualquer agenda também, não entra em aplicação de repente, ela é planificada, depois entra em ação. Quer dizer, no ano 2020 entramos nessa agenda de desenvolvimento sustentável da ONU, em que todos os países se concordaram, enquanto que essa agenda já tinha sido concordada muito antes, mas entramos logo com essa doença, a Covid-19. No meio do percurso dessa mesma agenda de desenvolvimento sustentável, eclode a guerra de Ucrânia e Rússia, dois países potencialmente importantes economicamente para o sustento, né, a sustentabilidade e sobrevivência do mundo ou dos países no mundo. Estamos a falar dos países que estão dentro da ONU. E quando a gente fala da ONU, Estados Unidos está lá como promotor. No meio destes dois países, de Rússia e Ucrânia, também, enquanto não terminam, está lá a entrar em guerra. Estados Unidos se une com Israel, se une também com... Estados Unidos e Israel se unem, todos eles vão embater contra o Irão. Agora, vamos fazer aqui uma breve leitura, como eu teria feito promessa do livro Eventos Finais, capítulo 1, que é muito usado e é muito atual também. Nós vamos fazer aqui a leitura. O capítulo 1 tem como título A Última Crise na Terra. Este título chama a atenção e é muito necessário nós fazermos o estudo contínuo. É assim, a ampla apreensão pelo futuro. Quer dizer, as pessoas estariam agitadas, preocupadas pelo futuro diante daquilo que estivessem a viver no tempo presente. Diz aqui, o tempo presente é de dominante interesse para todo o vivente. Governantes e estadistas, homens que ocupam posições de confiança e autoridade, homens e mulheres pensantes de todas as classes, têm sua atenção posta nos acontecimentos que tomam lugar ao nosso redor. Estão observando as relações que existem entre as nações. Eles examinam a intensidade que está tomando posse de cada elemento terreno.
e estão reconhecendo que algo grande e decisivo está para acontecer, que o mundo está no limiar de uma crise estupenda. Extraído isso no livro de Profetas e Reis, página 537. Está nos dizendo aqui de que os acontecimentos atuais interessam tanto os estadistas, os homens mais importantes. Ficam tão interessados porque conseguem ver que isso aqui não é normal. Estamos a falar de homens importantes, presidentes, advogados, sei o quê, estão a conseguir ver que o que está a acontecer hoje não é algo normal. Agora, vamos comparar isso com a nossa parte, nós como o povo de Deus, como pessoas simples, que também estão a olhar essa guerra não como algo tão importante. Quer dizer, as pessoas mais importantes conseguem ver que isso aqui não é normal. Precisa de uma consideração e que onde nós vamos, estamos a ir para momentos muito difíceis. Nós estamos a acompanhar entrevistas, debates que estão a acontecer no país, no mundo em geral, diante dessas guerras, e estão a conseguir notar que essas coisas não estão. Precisamos de considerar que o que está a acontecer são cenas muito grandes, muito fortes, que nós não deveríamos deixar isso à deriva. Temos que prestar atenção e não ser como pessoas que não têm visão, principalmente não têm visão profética. Aliás, não têm experiência e não fomos avisados. Jesus já tinha nos avisado há muito tempo, não é? De que haveria guerras, rumores de guerras, e nós devemos ficar atentos de tudo isso. Mateus 24, 44 fala disso. Continuando ainda, diz aqui, as calamidades em terra e mar, as condições sociais agitadas, rumores de guerra são portentosos, pronunciam a proximidade de acontecimentos da maior importância. As forças do mal estão se arregimentando ou consolidando-se. Elas se estão robustecendo para a última grande crise. Grandes mudanças estão prestes a operar-se no mundo e os acontecimentos finais serão rápidos. Testemunhos Seletos, volume 3, página 280. Quer dizer, nós precisamos de considerar aqui, estamos a ver coisas que estão a acontecer de forma muito rápida. Gostaria de tomar aqui uma pausa para dispensar comentários também para os nossos irmãos. Tipo, fala coisa que, tipo, costuma acontecer dia por dia que nós costumamos ver, ou coisa que nós costumamos ver, ou dentro da igreja, ou fora, assim. Sim. Eu tenho uma questão, meu filho. Diga. Tenho uma questão. Sim. A questão é... Pode apresentar. Ok. A questão é, quando analisamos esse evento que nós capítulos, e aí falaste sobre os acontecimentos da guerra, Estados Unidos, aliança com Israel contra Irã. Quando nós pegamos se nós pegarmos também Apocalipse capítulo 7, 14, fala sobre o selamento. A questão é, estamos no momento do selamento ou como? Porque em duas partes do próprio Mateus estamos duas fases. Primeira fase sobre guerras que não poderiam se assustar. Segunda fase porque virão terremotos e por aí outros casos. Então, pegando essa linha de eventos finais, em que momento estamos? Ok, primeiro é dizer que o selamento tem duas fases. O selamento tem duas fases, sacudidura tem duas fases. Nós agora estamos no selamento parcial. Chegará a vez em que o selamento vai ser compulsivo. Estamos agora na sacudidura parcial e vamos nós para a sacudidura compulsiva. Assim como também a pregação do Evangelho. Temos em duas fases. Temos a pregação parcial agora. Vai chegar a vez de pregação do Evangelho no estado compulsivo, agressivo, que é aquele que está sendo anunciado em Apocalipse 14. Aquele aí é a pregação do Evangelho agressivo.
Temos que entender isso. Aquele aí representa um povo que está em movimento ou está em serviço de pregar o Evangelho. O Apocalipse 14. Mas aquilo aí, por enquanto, nós estamos na fase parcial. E chegará a vez que vai ser exatamente compulsiva. Nessa fase compulsiva, vai ser aquele momento que perante a perseguição. Então, é nesse momento de perseguição, porque o assunto que vai se dar naquele momento vai ser por causa de quê? Entre o sábado e domingo. É nesses termos em que cada um terá a sua chance de escolher ou permanecer com o domingo, que ele não está a ver na Bíblia, a maioria estão a seguir, e ele está a ver que isso aqui não constitui verdade, e sozinho estaria a escolher a marca da besta. Ou aceitar o sábado está sendo pregado, sendo provado na Bíblia. Também está a receber a marca de Deus, o selo de Deus. Naquele momento vai ser assim. Não sei se fiz entender ou precisava de mais alguns elementos. Deu para entender. Meu irmão? Você é o irmão que lançou a pergunta. Irmã Benilde? Irmã Benilde? Percebi, irmão Pimba. Sim, percebi. Percebeu, né? Ficou com alguma dúvida nisso? Sim, sim. Não. Ao longo do estudo, logo vou ter mais outras questões. Ah, ok. Tá certo. Eu estava a dizer que estava a dispensar o tempo para juntos analisarmos isso que está a acontecer hoje, porque estamos a acompanhar nós guerra, não sei o quê, e que isso está a assustar muita gente. Agora, indo para outra parte aqui do nosso livro, diz: tempos turbulentos que ocorrerão em breve. Primeiro, já fomos avisados que os eventos finais serão rápidos. Diz aqui: o tempo de angústia que há de aumentar até... O tempo de angústia que há de aumentar. Este tempo que há de aumentar... o tempo de angústia que há de aumentar até o fim está muito próximo. Não temos tempo a perder. O mundo está agitado com o espírito de guerra. As profecias do capítulo 11 de Daniel quase atingiram o seu cumprimento final. O tempo de angústia qual nunca houve, desde que houve nação, Daniel 12:1, está precisamente entre nós, sobre nós. Vamos sublinhar isso. E somos semelhantes às virgens adormecidas. Devemos acordar e pedir que o Senhor Jesus Cristo ponha debaixo de nós os seus braços eternos e nos conduza durante o tempo de provação à nossa frente. Manuscrito, volume 3, página 305. Irmãos, vamos prestar atenção aqui. Diz que o tempo de angústia que há de aumentar. Ninguém imaginava haver guerra num período destes. Estamos no século XXI. Isso está a assustar as pessoas. Como, em pleno século, ainda há guerra acontecendo entre nós? Mas está visto de que este apenas estamos a iniciar. E nem entramos ainda no tempo de... nas dores. Ainda não entramos no princípio das dores ainda. Ainda estamos a iniciar. Mas está notável o que está a acontecer hoje, de que já está a afetar o mundo. A guerra está a acontecer lá, já está a afetar o mundo. Economicamente, já está a mexer com o mundo. Eu gostaria aqui de voltar à reflexão do que já tinha adiantado um pouco há minutos atrás, de que nós estamos na agenda de 2020 e 2030, em que o lema é desenvolvimento sustentável. Irmãos queridos, temos que entender que o mundo não é exatamente como nós estamos a olhar. Porque por detrás deste poder aqui, por detrás desses
desses governantes tem um poder por detrás. Jesus Cristo disse que o príncipe dos gentios é quem governa esses chefes. O que quer dizer? Eles estão sendo conduzidos com o próprio Satanás. De modo que Satanás fez desde o passado, quando nós aprendemos as profecias, a besta que tem 7 chifres, 10 cabeças, não sei o quê, todos eles tomaram um domínio mundial. E este domínio mundial, a escala mundial, quem estava por detrás era o próprio Satanás. O mesmo ele está fazendo o que está acontecendo hoje em dia, conduzindo os reis da terra. Ele a conduzir. E ele por detrás disso. Então, o que estamos a ver aqui é uma preparação em que o inimigo está por detrás a conduzir as coisas para um certo ponto. Pela profecia, nós aprendemos que no final o mundo vai entrar em colapso, em guerra. Neste caso, nós precisamos de prestar como que as coisas estão sendo conduzidas. Satanás está por detrás. Agora, nós levando o que está acontecendo hoje em dia, neste espaço, neste lema de desenvolvimento sustentável, quero comunicar, irmãos queridos, de que o mundo está a caminhar da margem contrária. Por exemplo, fala-se hoje de erradicação da pobreza ou combate à pobreza. Não sei se está a acompanhar isso. Estamos a acompanhar este lema, erradicação da pobreza, combate à pobreza. Estamos a acompanhar isso. Estamos. Irmãos, o que está acontecendo no mundo é o contrário. Na verdade, para nós cá, que somos pessoas simples, povo sem nada, sem nenhum poder, a informação que chega para nós não é a realidade do que está do outro lado. Enquanto que para nós somos dados palavra de contentamento, para ficarmos contentes que o governo está a fazer alguma coisa para combater a pobreza, na verdade, lá atrás, o que está a se falar não é combater a pobreza. Não é acabar com a pobreza, é acabar com os pobres. Na história, nós aprendemos de uma pirâmide, em que lá em cima estão lá os ricos, depois vêm os médios aqui no meio, e no final estão os dependentes. O que se quer sempre e sempre foi de que os ricos permaneçam como ricos, os pobres permaneçam como pobres e não só que sejam eliminados. Porque os pobres estão a incomodar os planos dos ricos. Querem viver apenas entre os ricos. Então, há um trabalho que está sendo feito para eliminar os pobres. Existem muitos mecanismos que estão sendo feitos em torno disso e que muitos, se calhar, podem não estar a se perceber. A maneira de como combater os pobres e acabar os pobres é muita coisa. Eu tenho dito, o plano de redução da população mundial está a caminho, está a decorrer. E são muitas formas que estão sendo aplicadas para isso. O plano de redução da população. Qual é o primeiro foco? O primeiro foco é mesmo os pobres, acabar com os pobres, ficar entre ricos. Naquelas pedras que eu tenho falado tanto, as pedras guias da Geórgia, temos lá o último ponto, o ponto número 10, que está lá nos 10 mandamentos da nova ordem mundial, é acabar com os governantes desnecessários. Quer dizer, até os próprios governantes, aqueles que não sabem cumprir com o plano de Illuminati, também estão em risco de serem eliminados. Por essa razão, quando acontecem eleições em cada país, o povo pode chorar, dizer que nós queremos governante X, queremos candidato X, para ele já tem alguém indicado. As eleições só acontecem como formalidade só, já tem alguém já indicado. Isso, tenho aqui depoimento de até um agente de Illuminati. Tenho depoimento que fala disso. Que os governantes, não é qualquer governante que é indicado, não. O governante tem que ir àquele que concorda com os ideais de Illuminati.
Pode até ser um governante que o povo inteiro, um candidato que o povo inteiro consegue ver que esse aqui não corresponde com as nossas expectativas. Vão lutando, vão encher em massa lá, mas no final vai ser colocado aquele que é precisado. Acompanhamos nós no Brasil a transição do presidente Bolsonaro para Lula. E, na verdade, o país inteiro, a maior parte estava a favor do Bolsonaro. Mas quem subiu é o Lula. Por quê? Desde sempre, Lula esteve alinhado com os planos de Illuminati, principalmente na instalação da nova ordem mundial. Ele sempre esteve lá alinhado. Então, irmãos, seja este, sejam outros, quando entram num grande aconselhamento para ir em frente com os planos que o diabo já traçou para este mundo aqui. É aqui onde que quando o governante não corresponde com as expectativas deles, é eliminado e será eliminado no futuro. Como estamos a dizer aqui, o combate à pobreza, na verdade, não é exatamente o combate à pobreza, mas é o combate aos pobres, ou acabar com os pobres. E há muitos planos aqui aplicados, entre eles o plano da redução da população mundial, que lançam problemas. E sobre este problema, eles trazem uma solução. Que nesta solução, para nós, olhamos como solução, mas enquanto que essa solução é ainda drástica para nos acabar. Estamos a acompanhar hoje em dia de vacinação que até está a perseguir pessoas nas casas. Vacinação contra a cólera, não é? Está a perseguir as pessoas até nas casas. É muita coisa contaminada. Que para nós, essas vacinações parecem sim que é para o combate. Mas são mecanismos ou são formas como eliminar os pobres que nós passamos a não se aperceber realmente a realidade por detrás disso. Nós que ainda somos tapados aqui, não conseguimos perceber isso. Mas por detrás há um plano que está a acontecer. Eu já comuniquei em outros vídeos que este plano já vem andando há muito tempo. Está nas mãos da ONU, Organização das Nações Unidas, que para nós, essa Organização das Nações Unidas é mesmo para ajudar os países a desenvolver. Mentira. Existe algo estranho por detrás. Existe algo estranho por detrás. Vamos comparar aqui. A guerra de Rússia e Ucrânia, que está em decurso, que antes de terminar, eclodiu a guerra dos Estados Unidos e Israel contra o Irão. Irão é um país potencialmente, nós estamos a acompanhar agora que, por causa da guerra que está a acontecer no Irão, descobriu-se o Estreito de Hormuz. O que é o Estreito de Hormuz? É um canal onde que permite a passagem de combustível para sustentar o mundo inteiro. E por conta disso, já está a se ressentir a ausência de combustível, a falta de combustível nos países. O nosso presidente se pronunciou há dias atrás de que iria garantir a existência de combustível até final de abril. Deve ser isso. Há dias atrás, acompanhamos no Ghana. Há um ressentimento de abastecimento de combustível, há escassez. No Brasil, há uma greve lá de caminhonistas por falta de combustível. E nós sempre sabemos que quando falta combustível, quando há escassez de combustível, o que acontece? A crise começa a abalar o mundo. Agora, vamos entender o seguinte. A guerra de Rússia e Ucrânia, o presidente de Rússia veio ao público vir dizer que a guerra está a acontecer entre esses dois países. Não é uma guerra porque existe um conflito, um desentendimento entre os dois países. Eu já comuniquei isso muitas das vezes. A guerra entre esses dois países não porque realmente existe uma confusão, mas a Rússia está em serviço de trazer a nova ordem mundial. Essa é a missão que a Rússia está a trazer.
que acabou nos falando. No meio desta guerra, enquanto está a acontecer, ainda não terminou, os Estados Unidos e Israel se unem para fazer guerra contra Irão. Surpreendentemente, a Ucrânia, que está a sofrer, sendo bombardeado, sendo destruído, também se levanta para apoiar Estados Unidos. Irmãos, estou a pedir aqui, vou dispensar tempo aqui para nós conversarmos sobre este ponto. Como que nós entendemos em que um país que está a sofrer, está sendo bombardeado, está sendo combatido, em vez dele olhar para o inimigo que está a vingar, agora sai para ir apoiar alguém que já se unir com outro também para combater um único país que está sofrendo? Como que entendemos essa guerra? Abra aqui espaço, irmãos, para juntos falarmos. Pode abrir o micro para comentar o que está a entender diante disso. Boa tarde, irmãos. Boa tarde, meu irmão. Eu quero trazer aqui o meu ponto de vista com relação ao tema e os fenômenos que estão a acontecer a nível do mundo inteiro. Primeiro, eu quero dizer... Irmã Maria, peço para silenciar o micro. Irmã Maria, peço para silenciar o micro. Somos bem-aventurados, nós, os adventistas, e a igreja adventista, na verdade, é reconhecida como uma igreja de profecias, que examina as profecias. E temos um livro tão rico, O Grande Conflito, que revela estes acontecimentos todos. Para nós, não nos atormenta, mas sim é um despertar das coisas que sempre temos vindo a ouvir. O mundo não para com as guerras. E o ponto culminar agora é que estamos a ver as grandes nações a se empunharem armas e atacar os países mais pequenos. Esse é o cenário de cumprimento, não é, das profecias, e para nós isso é uma chamada de atenção, é um despertar para que nós nos preparemos cada vez mais, porque estamos a ver esse momento, o que significa. Nós, como cristãos, como pessoas que estamos a seguir, a preparar a segunda vinda de Cristo, o que esses momentos significam. A guerra, sim, irmão Rogério lançou aqui uma questão. Bom, não sou bom em história, mas porque estamos a acompanhar o desenrolar dos fatos a nível do mundo e precisamos trazer isso à nossa consciência, não é? Porque as guerras estão a acontecer muito longe de nós, mas os seus efeitos afetam-nos, têm efeitos multiplicadores. Nos países que nem sequer estão próximos, nem são vizinhos de lá onde está a acontecer essa guerra. E ele trouxe uma abordagem muito relevante aqui, que nós estamos num período em que foi decretado, não é, o desenvolvimento sustentável, não é? E o desenvolvimento sustentável está a ser acompanhado agora com guerras. E os que fazem guerras são aqueles que têm o seu maior contributo dentro das Nações Unidas. Como alcançar o desenvolvimento sustentável a meio a essas turbulências todas? Então, do outro lado, podemos considerar que o desenvolvimento sustentável é um plano, é uma estratégia desenhada, mas também pode ser uma falácia, porque se nós encontramos a Rússia no meio envolvida em guerra,
os Estados Unidos se envolvem em guerra. São países considerados mundialmente mais potentes mundiais, em tudo. Estamos a falar da parte econômica, militarmente. E também são esses que têm maior peso quando falamos das Nações Unidas, pelas contribuições. Então, se são eles a provocarem as guerras, como é que será alcançado o desenvolvimento sustentável? Então, automaticamente, na nossa análise, podemos considerar que o que as Nações Unidas decreta como estratégia de desenvolvimento sustentável pode ser apenas uma falácia. Porque para ser desenvolvimento sustentável daqui para 2030, e nós já estamos agora em 2026, faltam apenas 4 anos. Como é que alcançaremos o desenvolvimento sustentável se os anos em que nós nos encontramos agora estão a ser coroados com guerras? Como é que isso será? Então, o desenvolvimento sustentável praticamente não toca muito neles. Era olhar para o mundo pobre. Nesse caso, somos nós aqui. Então, na minha ótica, considero essa estratégia de desenvolvimento sustentável como uma falácia apenas. Porque, de uma ou de outra forma, pelo tempo que resta até atingirmos 2030, não iremos alcançar o desenvolvimento sustentável enquanto estamos a sustentar as guerras. Não é? A economia do mundo todo já fica colapsada por causa dessas mexidas, por causa dessas confusões que estão a existir entre os países mais potentes do mundo. Então, essa hegemonia militar que eles pretendem exibir, eles podiam pautar por diálogo, se há alguma coisa que não está a andar bem, negociar, não é? Porque nós queremos a paz, queremos que todo mundo esteja preparado para essa segunda vinda sem conflito. Mas também, como já está escrito, tem que acontecer para preparar essa segunda vinda de Jesus Cristo. Então, é o primeiro comentário que eu posso tecer nesse momento, porque ainda estamos dentro desse debate e poderei voltar ao cenário. Obrigado. Muito obrigado. Mais alguma visão? Boa tarde, irmãos. Boa tarde, meu irmão Dino. Eu vou num breve comentário. Quando o irmão Pimba estava a falar de que há um plano de acabar-se com os pobres, e o irmão Pimba disse que poderia acontecer, mas eu acredito que o plano começou já há muito tempo. Existe uma teoria de Thomas Malthus, chama-se teoria de crescimento demográfico. Essa teoria previa que até um certo tempo a população poderia crescer tanto até que não haveria alimentação suficiente para poder dar conta a esta população. Então, em comunhão com os Illuminatis, que são donos da aplicação desta teoria para que isso não possa acontecer, é por isso que nós acabamos entendendo que muitas vezes vêm países de fora pensar, nós já pensarmos que são países que vêm nos ajudar, sem saber que estão a vir tirar estatísticas para poderem colocar nos seus artigos, dizer que o nosso plano, de fato, está a resultar efeito. Porque só percebamos uma coisa: há muitos países que se oferecem para poder investir em Moçambique, Sim. para poder até doar. Sim. Mas percebemos que quanto mais os países vêm investir, vêm doar, nós ficamos cada vez mais pobres. A população cada vez mais está a sofrer. Então, tudo quanto está a acontecer, mesmo em África, em Moçambique, é intencional. Mesmo com o nosso governo, a fragilização de todo o sistema de governo é intencional. E não é porque é o próprio governo que quer. Existem ordens que saem de lá de fora de como nós devemos governar o país, de como nós devemos fazer as coisas. Então, este é um projeto que, de alguma forma, faz parte deste modelo para podermos
estar próximo ou que nos acompanha para a vinda de Cristo e tenhamos até, para graças a Deus, que nós, adventistas, temos essa informação, temos esse conhecimento. É a razão pela qual estamos aqui a debater, para poder trazer entendimento o que está acontecendo e o que devemos fazer nessa perspectiva. Aos olhos do que está acontecendo no mundo, o posicionamento que nós devemos ter. Então, além de ter medo do que está acontecendo, nos dá a possibilidade de nós podermos nos organizar melhor, de modo que tenhamos também em pé de igualdade, para na hora de poder combater, possamos combater com conhecimento. Porque estamos a perceber que aqui o que está acontecendo é guerra de conhecimento. Sabemos que o Satanás ataca a mente das pessoas. Se o Satanás dominar a sua mente com informações que todos os dias nós somos bombardeados, nós acreditamos naquelas informações, automaticamente sentimos-nos fragilizados. Então, é muito importante esse debate que estamos a ter neste momento e é muito importante fazer esta análise. Então, por enquanto, este é o comentário que eu tenho. Aguardo o próximo. Obrigado. Muito obrigado. Muito obrigado com esta visão também que nos trouxe. Irmão Daniel, queria falar mais algo? Eu queria uma pequena intervenção mesmo, porque o tempo também já está frio, quero deixar o tempo para o moderador. A questão dos países, nesse caso que nós dependemos, né, que ditam a estratégia de governação de cada país. E eu acho que, e eu não sei como é que isso pode ser contornado, mas se nós tivéssemos uma forma, é apenas que não somos envolvidos, né? Apenas podemos fazer análise, né, do nosso posicionamento. E como isso não é ouvido, e não temos também chance de dizer a eles que temos que tomar a posição como nós somos, que é para garantir que a nossa pobreza, na verdade, não chegue ao extremo. É um pouco complicado, não é? Como disse, eles ditam as regras do jogo e nós seguimos. Mas se nós fôssemos contundentes no nosso posicionamento, não, nós como um país somos autônomos e achamos que o melhor posicionamento é este para que possamos servir melhor o nosso povo. Então eu acho que isso seria bom, mas infelizmente não estamos lá, nem esperamos chegar lá. Apenas estamos a dar o nosso ponto de vista mediante aquilo que está acontecendo. É apenas isso que eu queria dizer. Muito obrigado. E dizer que esta visão, se fosse possível, talvez, mas é visível que pela profecia é impossível, porque a profecia já dita de que o mundo iria passar por esses pontos. E estamos agora a falar de Estados Unidos. Estados Unidos é uma potência que já é refletida na Bíblia, Apocalipse 13, que ela terá que tomar a sua supremacia. Estados Unidos tem que tomar a sua supremacia, tem que comandar o mundo. E já está a demonstrar isso. Já está a demonstrar. Aquele saque que fez com a Venezuela, a ponto de ir capturar o presidente, sem haver nenhuma reação assim de alguma mudança para isso, e recolheu como se fosse um objeto para o país dele. E daí o que os outros países fizeram? Nada. E agora está lá. Está a destruir Irão, exatamente um país que tem grande influência econômica no mundo inteiro. O que está a acontecer? De tudo que se fala, o que se faz aqui, parece que alguma coisa do bem está a acontecer, mas no final o que estamos a ver, Irão é que está a sofrer. Irão é que está a ser destruído. De alguma forma, o que estamos a ver aqui é que Estados Unidos está a tomar a sua supremacia. Estados Unidos está a tomar o seu domínio para todos.
É aqui, nós como povo de Deus precisamos de prestar atenção. Prestar muita atenção mesmo, porque as coisas não devem voltar. Aliás, nós como povo de Deus, e eu estou a gostar da vossa visão porque estamos no mesmo olhar, que nós não podemos ver o que está acontecendo no mundo a mesma visão dos outros também que não tem domínio dos tempos. O apóstolo Paulo falou que digo isso conhecendo o tempo. Ele falou isso. Nós como povo de Deus conhecemos o tempo, fomos dados o tempo. Não se esqueçamos também de que o próprio Satanás também conhece o tempo. Satanás também conhece o tempo. Quando Jesus Cristo estava naquela jornada de libertação, né, no barco, foi até a terra de Gadara, logo que se avistou com aquele jovem que vivia no sepulcro, quando o jovem aproximou-se a Jesus, os demônios gritaram: Jesus, filho de Davi, eu sei que você és o filho de Davi, vieste para nos destruir antes do tempo. Os demônios conhecem o tempo, irmãos. E nós estamos a falar agora que estamos no período de 6.000 anos. E Satanás conhece muito bem o tempo de Deus. São 6.000 anos de pecado. E esses 6.000 anos de pecado nós já estamos a alcançar. O ano de 2027, o presidente mundial da Igreja Adventista do Sétimo Dia, ele já lançou uma campanha para o ano 2027. Em que neste ano 2027 vai ser o ano de uma campanha global, evangelismo global via internet, a celebrar os 2.000 anos de batismo de Jesus. 2.000 anos, mais de 4.000 anos antes, soma-se isso para 6. Logo, são 6.000 anos de pecado. E Satanás conhece muito bem que nós estamos nesse período, o tempo dele já acabou. Por essa razão, essa agenda 2020 a 2030, ele colocou essa agenda na ideia de que dentro deste período aqui ele tome o domínio completo deste mundo. Neste caso, nós também temos que prestar atenção, porque no meio destes 2.000 anos que estamos a alcançar, que somado dá 6.000 anos, é o período em que Jesus Cristo tem que vir. Porque são 6.000 anos que a terra foi dado para elaborar. E no final temos que entrar no descanso. O descanso é o milênio que é espelhado em Apocalipse capítulo 20. Que somado 6 mais 1.000 anos dá 7. Então, tal como durante a semana são 6 dias farás toda a sua obra. E no 7º dia descansarás. Também a terra foi dado 6.000 anos de pecado. E no 7º milênio a terra tem que descansar. É neste período aqui em que as coisas todas estão a acontecer já rapidamente. Gostaríamos de estarmos juntos até este processo aqui. Entender o seguinte: só do ano 2020 para cá as coisas estão acelerando. E o que dizer do ano 2026? As coisas correram muito. Neste ano de 2026 nós vimos a ser criado o Conselho de Paz. Foi criado. O que é o Conselho de Paz? Não existe o Conselho de Segurança. Além do Conselho de Segurança, também foi criado o Conselho de Paz. O apóstolo Paulo disse o quê? Quando vos disserem paz e segurança, virá repentina destruição. Nós estamos aqui. O que está a acontecer agora, irmãos? Nós estamos a correr para o Apocalipse capítulo 13, versículos 16, 15, 16, 17. O que diz Apocalipse 13, versículo 15, 16, 17? A Bíblia aqui nos reflete aqui. Aqui é o reflexo do exercício da besta que sobe da terra. E nós sabemos que em Apocalipse 13 temos lá as duas bestas, exatamente a demonstrar a ligação entre as duas, a união entre elas. O capítulo 13, versículo 15, diz assim: e foi-lhe concedido, prefiro voltar-me do versículo 14, e engana os que habitam na terra, com sinais que lhe foi permitido que fizesse em presença da besta, dizendo aos que habitam na terra que fizesse uma imagem à besta, que recebera a ferida da espada e vivia. Este já foi cumprido. Qual? Primeiro, que engana aos que habitam na terra com sinais, onde o protestantismo está lá nos Estados Unidos, com tantos sinais de milagres e prodígios.
De seguida, engana os que habitam na terra para que fizesse o quê? Uma imagem à besta. Qual é essa besta? A besta que recebera a ferida, que é o Vaticano. E o Vaticano é aquele que está lá, o Papa, que é a imagem da paz no mundo. Então, a imagem, ou a figura da paz, a imagem do Vaticano é exatamente o Conselho de Paz que já foi criado. Que ele reflete a paz aonde? Nos Estados Unidos. A figura da paz está lá no Vaticano. A imagem dessa figura da paz, o Conselho de Paz já foi criado, está nos Estados Unidos. Este aqui, logo que foi criado, eu até lancei o vídeo no YouTube, em que o presidente Donald Trump, ele disse que este Conselho de Paz vai trabalhar em Gaza, depois vai ter um serviço no mundo todo. Até que está tirando o poder da ONU. Quer dizer, o poder que o Conselho da Paz passa a ter é muito mais do que a ONU. Está aqui, a imagem da besta já foi criada, e que a imagem da besta, continuando a leitura, diz aqui, e engana os que habitam na terra com sinais que lhe foi permitido que fizesse na presença da besta, dizendo aos que habitam na terra que fizesse uma imagem à besta que recebera a ferida da espada e vivia. 15. E foi-lhe concedido que desse espírito à imagem da besta. Este é o ponto que nós estamos a ir já. Foi-lhe concedido que desse espírito, ou que desse vida, é outra tradução. Desse vida, a imagem da besta, que é o Conselho da Paz, que terá que se pronunciar, diz aqui, para que também a imagem da besta falasse e fizesse que fossem mortos todos os que não adorassem a imagem da besta. Então, o que estamos a ver aqui é um teatro, como teria dito, que no meio em que Rússia e Ucrânia estão em guerra, e que a Rússia já disse que essa guerra aqui não tem nada a ver de conflito de terra. Nós não queremos nenhuma coisa com a Ucrânia. Não queremos nem o petróleo, nem o que. Não queremos também nem porção de terra, não precisamos. Simplesmente a Rússia está em serviço de trazer a nova ordem mundial. Ucrânia, que na visão popular, na visão geral, é um país que está a sofrer ataque, agora larga aquele que está a atacar, vai apoiar aquele que está em guerra do outro lado. Eu coloquei aqui este ponto de uma reflexão. Como entender isso? Exatamente um teatro que nós estamos a viver aqui. O mundo está a viver um teatro que nós precisamos de prestar atenção o que está a acontecer, por quê? Este teatro, a Ucrânia está lá, ele sabe muito bem o que estão a fazer, porque no final de tudo, atrás, esse acaba se reunindo. Se juntam, conversam, tomam café juntos, riem juntos nas suas reuniões. O que está a acontecer? O plano da redução da população está em decurso nesta guerra, como forma de fortalecimento ou aceleração. Também a instalação da nova ordem mundial. Só que a nova ordem mundial tem que acontecer por meio do caos, é o que se diz a ordem do caos. Tem que haver problema para assim trazer a solução que é a nova ordem mundial. Então, o que estamos a ver aqui, os Estados Unidos estão em serviço de destruir a economia para trazer este ponto aqui. Na nossa continuidade de leitura diz aqui, versículo 16, não é? E faz que a todos, pequenos e grandes, ricos e pobres, livres e servos, que lhe seja posto um sinal na sua mão direita ou na sua testa, para que ninguém possa comprar ou vender, senão aquele que tiver o sinal ou o nome da besta ou o número de seu nome. Aqui é a destruição da economia, e essa destruição da economia no final é para tornar escassez mundial. E já está a haver um alerta no mundo. Japão já comunicou, estoquem alimentos. Os outros países estão fazendo o mesmo. Eu, Moçambique, não duvido, o nosso país não duvido que não vão falar isso, porque para eles a melhor forma é assim. Não falar porque vai assustar o povo, não sei o quê. Pensam assim. Pensam assim. Não falar para não assustar o povo. Mas está evidente isso. A escassez de combustível está a acontecer.
pelos países está a trazer a crise mundial. Os Estados Unidos estão a estabelecer a crise mundial para depois acabar com alimento, porque assim que combustível desaparecer, os carros não vão circular. Se os carros não circulam, também alimento não desloca para os devidos lugares e a fome vai ser instalada. Este verso está sendo dito aqui para que ninguém possa comprar nem vender. Trata-se de alimentação no mundo inteiro. Irmãos queridos, como já disse aqui, nós estamos a alcançar os 6.000 anos da Terra. Nesses 6.000 anos da Terra, as coisas devem acontecer. A escassez tem que entrar para que a nova ordem mundial seja estabelecida. E nesse estabelecimento, irmãos, nós veremos coisas terríveis acontecendo. A fome vai inundar no mundo. Como estava a dizer o irmão Dino, o irmão Daniel também, de que essas coisas, quando acontecem, não é para nos dar medo, não é para nos ameaçar, não é para a gente ficar triste, mas é para vermos como devemos agir neste período que as coisas estão a acontecer assim. Porque a estratégia a ser aplicada aqui é criar o caos. Enquanto está se criando o caos, entra a fome. No meio disso, o Conselho de Paz já foi criado. E o Conselho de Paz é aquele que tem que trazer a paz. Aliás, acompanhei que o Irão também já se pronunciou a pedir ao Papa para intervir. Já sabemos que quando se fala de Papa é para mexer com a paz. É aqui onde que o Conselho de Paz terá que agir, irmãos. É aqui onde o Conselho de Paz terá que agir. O que vai acontecer é, com essas guerras que estão a acontecer, a fome vai entrar. E aqui Satanás vai trazer agora a interpretação errada na mente daqueles que constituem o Conselho de Paz, ou a imagem da besta. Vai trazer a interpretação que aqui a igreja tem que fazer alguma coisa para que a paz seja estabelecida. Afinal de contas, vocês não estão na terra em vão. Estão aqui para fazer alguma coisa. Tem que estabelecer a paz. Como vai haver a paz se haver divisão entre os mesmos? Não é possível. Sendo assim, então, deve-se unir. E unidade é todos se concordarem no mesmo ponto. É aqui onde vão trazer, então, o domingo como dia de adoração. Nessa unidade vai se destacar um certo povo que nós conhecemos a Bíblia orienta que a adoração não deve ser no domingo. Então, enquanto esses se unem para trazer a paz e que o mundo está a chorar por causa de turbulência, vai se destacar este povo que não quer estabelecer a paz por meio dessa unidade. Essa interpretação errada que Satanás vai trazer para que seja destacado um povo, que este povo que vai ser agora o alvo de ataque. Por quê? O corpo religioso vai entender que nós já estamos unidos, nós estamos a favor da paz, mas tem lá certo grupo que não sabe, não quer colaborar. É aqui onde como um corpo religioso não tem o poder militar, vai ser agora aplicado o Apocalipse 17, versículo 12. Diz ali, e os 10 chifres que viste são 10 reis que ainda não receberam o reino, mas receberão poder como reis por uma hora, juntamente com a besta. Agora, os governantes do mundo já existem, simplesmente estão a esperar a hora para entrar em ação. Então, como o poder religioso não tem a parte militar para combater, é aqui então em que o poder religioso vai dizer que nós estamos dispostos para estabelecer a paz, mas alguns não estão a favor. Esses agora que estão a combater vão virar agora a sua atenção em favor do poder religioso, para dizer o que vocês querem. Vão pronunciar aquilo que nós lemos lá, em Apocalipse 13, para que ninguém possa comprar nem vender, e que seja morto, seja dado o sinal, que seja morto. Como nós lemos aqui. Que cada um seja dado um sinal na mão ou na testa, e que aquele que não aderir seja morto. É aqui então, em que os mesmos que hoje estão a lutar, vão virar agora a atenção sobre a religião.
e vão oferecer o poder para a imagem da besta, para que a imagem da besta possa se pronunciar. E que eles vão dizer que nós estamos aqui disponíveis para vos apoiar e combater aqueles que não estão se alinhar. Irmãos, importa salientar de que há uma agitação muito grande agora nos países para a concordância em adoração ao domingo. Na América, não digo. Na América, na Europa, há uma agitação geral de adoração ao domingo. Muitos países já estão nisso. Estão a adotar domingo sem carro, domingo sem comércio, domingo sem o quê. E pouco a pouco a adoração ao domingo está a entrar. É aqui o ponto que todos vão se unir. E nessa unidade teremos nós o destaque do povo de Deus, o povo que terá que ser combatido nos últimos dias. Irmãos, o tempo já se foi, o tempo profeticamente já se foi. Já não há mais tempo. Os 6.000 anos de pecado para a terra já se foi. É aqui que nós, como povo de Deus, precisamos de ser sábios como agir perante isso. Satanás conhece o tempo e o povo de Deus não deveria estar a dormir. Eu tenho percorrido em muitas igrejas e costumo descobrir situações dessas em que muitas das nossas igrejas não sabem em que tempo nós estamos. Não sabem como agir nesse tempo. Estão distraídos, totalmente distraídos. Quero deixar espaço aqui para comentar dos irmãos diante deste teatro que estamos a vivenciar e como que nós devemos, que atitude devemos tomar neste período que estamos a assistir isso que está a acontecer. Espaço aberto. Boa tarde, irmão. Boa tarde. Bom, eu por enquanto não tenho comentário, só queria entender melhor sobre os 6.000 anos. Na verdade, eu acho que, bom, já ouvi falar, mas não tinha uma compreensão aprofundada, né, a respeito. Então, já que o Mauro Rogério tocou o assunto, eu gostaria de entender melhor sobre esses 6.000 anos e tal. Essa é a minha preocupação. Obrigado. Obrigado. Tem um irmão que gostaria de esclarecer este ponto? Ok. Os 6.000 anos, eu já dei esse estudo, pelo menos algumas igrejas que tiveram esse privilégio. Mataquane já teve esse estudo, em Amisva com Malta Marta lá, com o meu grupo, já dei esse estudo também, sobre os 6.000 anos de pecado. A Terra tem espaço de 6.000 anos, desde o pecado de Adão até a volta de Jesus Cristo. São 6.000 anos que a Terra foi permitido. Desde lá, desde o pecado de Adão até a vinda de Jesus Cristo, passaram 4.000 anos. Da vinda de Jesus Cristo no seu ministério até ao seu regresso, são 2.000 anos. E nesse período de tempo, somado 2 mais 6 mais 4, dá 6. 6.000 anos de pecado na Terra. Esse seria um estudo a mais, a abrir tudo isso, mas nós estamos a planificar estudo de profecia lá no grupo, no projeto Salvando Vida e Fraternidade. Vamos trazer esses estudos para esclarecer um pouco mais. Na verdade, esse estudo eu divido em duas partes. Temos o sábado gigante, temos também a volta de Jesus, em duas partes, esses estudos. Mas irei planificar melhor para trazer isso com mais clareza, passo a passo. Agora, por causa do tempo, vamos resumir nesses pontos. Que desde o pecado de Adão até a vinda de Jesus Cristo para desenvolver seu ministério, foram 4.000 anos. E de lá para cá, são 2.000 anos. E agora estamos mesmo no topo e que Jesus tem que voltar. Mas antes de Jesus voltar, Satanás aqui quer tentar o possível de dominar o mundo
para estabelecer o seu reino, que é a nova ordem mundial, onde que nessa nova ordem mundial ele tem 3 pontos principais: uma única religião, uma única economia e um único governo. São esses 3 pontos que está sendo estabelecido. E o Papa, nessa altura, está em serviço de unir todo o mundo para uma única religião. Está neste serviço. Irmã Maria, são essas poucas palavras que eu poderia lhe dar. Com mais detalhes, vamos desenvolver lá no grupo, no tempo oportuno. Muito obrigada. Só mais uma coisinha. O irmão Rogério estava aí a dizer que esses últimos tempos se estende até tem um ano que você falou, não sei se foi 2027, não sei se percebi muito bem. Sim. Eu gostaria de... Sim? Sim. No ano 2027 estaremos a celebrar os 2000 anos de batismo de Jesus. Então, temos irmãos que estão a estudar as profecias e não estão a dormir. E conta-se aqui que há possibilidade, eu não sei tão bem, se estaremos nós no período de tardando o esposo. Temos essa outra parte profética também. Tardando o esposo. Estamos a enfrentar problema de rede. Temos a outra parte de tardando o esposo. E que quando ser estabelecida a crise, teremos um espaço de 3 anos e meio, literalmente, de momento de angústia. 3 anos e meio. Neste período de 3 anos e meio é o período que vai acontecer tudo. Da perseguição, das pragas, tudo até a volta de Jesus Cristo. É nesse período. Tem um irmão aqui que levantou a mão. Pode se pronunciar? Sim. Boa tarde. Hoje é a primeira vez que eu participo em debate neste grupo. Meu nome é Bartolomeu Mairos e estou grato pelo estudo, ainda que demorei muito, devo acreditar, mas eu pude perceber o suficiente de ambos desde que entrei. Mas o que eu poderia vir a acrescentar, e também respondendo à pergunta que o irmão Rogério acabou colocando, é de dizer que nós precisamos nos preparar, e este preparo realmente não é um preparo físico, é preparo espiritual. E é fundamental isso por quê? Porque eu percebo que nós temos 2 naturezas, nós como sendo seres humanos. Temos a natureza espiritual e temos aqui a natureza carnal. Então, nós normalmente, ou de natureza, a rede está a oscilar muito. No pecado. Irmão, a rede oscilou. Pude perceber que... Irmão? A rede oscilou e acabou omitindo uma parte do seu comentário. Dizer que nós estamos no pecado, você quer? Sim. Dizer que de natureza nós nascemos no pecado. Certo. Então, naturalmente nós temos tendência a pecar. Então, mas por outro lado nós também temos a natureza espiritual. Assim sendo, para que nós possamos vir a conseguir ultrapassar essas dificuldades, nós precisamos alimentar a nossa natureza espiritual. Porque quando nós formos alimentar e tornar com que esta natureza espiritual possa governar a 100% o nosso corpo, ali nós estaremos longe de podermos ser abalados por qualquer coisa que provém do quê? Que provém da carne, que provém do maligno.
Então, é este preparo em que eu percebo de que realmente cada um de nós tem que desenvolver. E se nós formos a perceber, poderíamos ver ainda mais de que simplesmente o fato de nós termos que crer é algo que é simples quando se diz da fé. É simples porque aquilo, quando nós formos a perceber, é como se Deus tivesse permitido tudo. Por quê? Porque a própria Bíblia diz que a salvação ela já está concedida. Então, o que é fundamental é que nós possamos aceitá-la. Então, aceitar é caminhar conforme, como se nós realmente estamos salvos. Então, isso é algo de que nós temos que retirar uma barreira em nós e permite com que o quê? Com que a carne venha governar-nos a nós. Então, se nós formos a passar pelos momentos difíceis e sendo a carne a governar a nossa vida, então nós não teremos como ultrapassar aquelas dificuldades, porque o tamanho da dor será enorme e ao ponto de não nos fazer permitir enxergarmos além daquilo que os olhos estão ali a observar. Então, mas quando formos nós a alimentar mais o espírito, então ali a carne fica paralisada e a dor não fará mais sentido. Ou seja, a dor, sim, de alguma forma não poderá nos abalar e nem nada, mas simplesmente estaremos tão maravilhados como os apóstolos estiveram. Por mais que passando por momentos de adversidade, perceberam que isso é nulo, é zero, pois o que está a vir é maior do que isto aqui. Então, esta concepção, esta ideia, este conhecimento só vira. Então, é o pequeno acréscimo que eu estava para dar, mas, sobretudo, muita fé, muita oração, muito estudo da palavra, não simplesmente leitura, mas um estudo tão profundo, porque é isso que dia após dia vai alimentar a nossa parte espiritual. E é realmente isso que é tão fundamental para que nós possamos nos desenvolver e passarmos por esses momentos tribulosos, sim, de uma forma vitoriosa. Obrigado. Muito obrigado mesmo. É isso, exatamente isso. Como eu estava a dizer, não precisamos de temer o tempo que estamos a entrar, porque Jesus está conosco e Ele vai sustentando essa igreja aqui. Como eu estava a dizer, irmão Mairos, de que precisamos de fazer um estudo profundo, fazermos uma ligação, porque, na verdade, o nosso irmão Benildo perguntou se agora estamos no tempo de selamento ou não. Eu já teria explicado aqui de que o selamento tem duas fases, sacudidura também tem duas fases. Agora, por causa de fome, por causa de frio, por causa de alguém entende, senta em casa. Está sendo sacudido por pequeninas coisas. Mas Deus também está a usar as mesmas coisas que parecem nada para fortalecer a nossa fé, para a verdadeira sacudidura estar a vir pela frente. Pela frente estará a vir lá a chuva seródia. E a chuva seródia que está a vir é para capacitar a cada um, para que os momentos mais difíceis que estão a nos aproximar, a gente não caia. Então, temos nós que aproveitar agora, por esses problemas que estão a nos afetar, não deixar assim. Possamos aproveitar e crescer por esses pequenos problemas, fortalecendo a nossa parte espiritual, como estava a dizer o irmão Bartolomeu, né? Fortalecendo a nossa parte espiritual, com estudo profundo da palavra, uma entrega a cada dia, uma vida cada vez mais fortalecida, ligando os laços com Jesus Cristo, enquanto é cedo, mas agora mesmo, porque o que está a vir pela frente, Jesus Cristo já disse. É uma tribulação que, se ele não abreviasse o tempo, nenhuma carne se salvaria. É uma tribulação que jamais houve e jamais haverá. Mas nós não precisamos de temer, porque Satanás já é um derrotado. Mas, como sempre eu tenho dito, apesar de que Satanás é um derrotado, nós não podemos dizer que Satanás já está derrotado, então já é pronto. Mentira.
Satanás não quer entrar na cova ou no fogo sozinho. Ele quer recolher muita gente. E como nós sabemos, naquele período ali, muita gente vão cair. Muitos dos nossos irão cair naqueles dias. A nossa posição é procurar defender o nosso povo, defender a nossa família, a nossa igreja. Para que, se assim acontecer, entre os que vão cair, não sejamos nós. E por essa razão, temos que permanecer sempre em estudos de profecia, em estudos da palavra de Deus, fortalecendo a nossa espiritualidade, para a gente não cair naqueles dias, não ser ameaçado, não ser sacudido com este grande vendaval que está por vir pela frente. Estão aí, estão a destruir a economia no mundo. E essa destruição da economia, irmãos, nós veremos coisas. Os supermercados são grande armadilha para nós. Supermercados são grande armadilha para nós. O que será se os supermercados deixarem de ser abastecidos? Nós vimos há dias atrás, só por causa de cheia, que destruiu a Estrada Nacional, aqui em Moçambique. A Estrada Nacional na parte sul. O que aconteceu na zona centro, na zona norte? O mercado começou a virar. Coisas que não sei estavam a quantos meticais começaram a dobrar e triplicar. É apenas uma semana, 2 semanas. E agora o que será se for de forma definitiva? Porque agora estão a trocar a economia. A moeda está sendo trocada. Irmãos, a moeda está sendo trocada para moeda digital. O dinheiro físico que nós temos aqui está sendo trocado para um dinheiro digital. E em Moçambique isso está acontecendo em todos os países. Enquanto está acontecendo essa guerra ali, a guerra está acontecendo como um teatro para atrapalhar as pessoas enquanto grandes coisas estão acontecendo nas nossas costas. Eu costumo comunicar aqui, costumo comunicar sempre. Grandes coisas estão a acontecer às nossas costas. Em Moçambique já existe uma moeda que está sendo trabalhada do lado digital. E nós não estamos a ser comunicados por enquanto. Não estamos a ser comunicados. Mas já está a acontecer. Está a me fugir o nome qual é, mas se for a ver, mesmo nas transações, existe uma opção que aparece por lá de uma certa moeda. Esse é o dinheiro digital. Eu já disse, já comuniquei, que vão trancar a economia. Vão bloquear os bancos, vão bloquear o sistema financeiro, vão bloquear tudo isso. E não teremos nós acesso de levantar, depositar, transferir. Não teremos esse acesso. Este é o tempo que o povo de Deus precisa de começar a tomar consciência, procurar a sobrevivência. Não é ameaça, é apenas aviso. Sobrevivência. E na verdade a grande dificuldade que nós temos é a parte econômica. Somos fracos economicamente, somos totalmente dependentes. Mas aqueles que puderem, já dá para começar a preparar as coisas pouco a pouco. Conheço pessoas que estão a lutar para fazer instalação de sua casa, instalação por meio de painel solar, porque vão bloquear a energia. Estão a preparar os seus lugares com poços de beber água mesmo, porque quando houver cortes de energia, também não haverá possibilidade de água canalizada estar a circular. Não haverá. Entre tantos outros, temos que ter uma retaguarda. Os que têm machamba, comece a colocar qualquer coisa lá, aquilo que se come, coloque lá. Porque essa guerra por onde está nos encaminhar, está a nos empurrar para um lago terrível que todos nós não temos como voltar, vamos cair lá. Irmãos, se alguém mais tem algo por dizer, abra o espaço. Alguém mais tem algum comentário a dizer? Sim? Sim. Bom, eu só queria acrescentar a nossa distração, né? E o irmão Rogério estava a dizer sobre a dependência. Na verdade, olhando para a situação do nosso país,
falta de emprego e tal, eu consigo notar que somos tão dependentes do nosso governo. Isso nota-se principalmente quando há pequenas calamidades no nosso país. A gente vê população, pessoas chorando nos pés do governo, que não temos o que comer, não temos onde dormir. Aquilo é prova viva de que, na verdade, esperamos muito, na verdade, do governo. E, infelizmente, as pessoas não se apercebem que o governo, na verdade, está nem aí. Isso mesmo. Para nós é usar uma máscara, né? Eu sempre gosto de usar a ilustração de rato. O governo é como se fosse rato, que em algum momento só para o inglês ver, enquanto por detrás está a tiroer. Não é? Então, é de se lamentar vermos aí os nossos familiares tão dependentes, mas tão dependentes. Por exemplo, essa chuva que assolou muitas famílias moçambicanas, nós temos assistido as pessoas a reclamarem que não tem nem semente para lançar, né? Não tem semente. Então, tudo o governo deve doar. Nós que precisamos de terras, precisamos de casa, quer dizer, precisamos de dinheiro, enfim. Então, são essas coisas que, infelizmente, eu tenho que lamentar. E parece que, à medida que o tempo vai passando, isso vai piorando, né? Porque eu vejo que o governo está, como posso dizer, está a criar esses todos vulcos só para as pessoas correrem aos seus pés, né? Quer dizer, em outras palavras, é como se estivesse aí a nos dizer que sem nós vocês não são nada, né? E a população está a cair nessa onda, infelizmente. Então, nós como povo de Deus temos uma missão muito grande. Como faremos exatamente? Bom, não sei. Graças a Deus temos muitos projetos para poder impactar as pessoas. Eu acho que está na hora também de cada um onde estiver começar a chamar a atenção aos familiares, aos vizinhos, chamar a razão, porque é o que nós precisamos. Nós precisamos nos entregar a Deus. Só Deus é que pode nos orientar como nós devemos lutar essa batalha, porque esperar tanto das pessoas, é claro que nós não teremos nada. Eles em algum momento irão soprar, não é? Soprar. Enquanto por detrás que vocês estavam aí a comentar, é um perigo maior. A rede não está a ajudar. Talvez chamar a razão mesmo a algumas pessoas ao nosso redor. Está na hora mesmo de nos prepararmos e olhar simplesmente para Deus, porque é o único que pode nos ajudar nessas circunstâncias. Muito obrigado, irmã Maria. Não sei se terminou ainda, vai? Não, terminei. Muito obrigado, muito obrigado. Trouxe mesmo pontos muito importantes aqui. Irmãos, nós também estamos a cometer um erro grande, mesmo sabendo, nós queremos ver para crer e começar a agir. Muitos de nós sabem disso, mas estão à espera de quê? Quando acontecer, aí mesmo é que vou procurar espaço no campo. Quando acontecer é que vou procurar machamba. Quando acontecer, Satanás, o inimigo, nunca avisa. Triunfo do inimigo é surpreender a sua vítima, surpreender a sua presa. O triunfo do inimigo. É o que está a acontecer aqui. Essa guerra está a acontecer, não se fala a realidade por detrás disso. Isso para quê? Simplesmente surpreender com o que ele está a preparar por detrás. A irmã Ellen White está a nos comunicar. As guerras cada vez mais estão aumentando. Prenunciam algo grande está acontecendo por detrás. E os acontecimentos finais serão rápidos. Porque vai ser uma bomba
explodir de repente. Irmãos, por exemplo, o apagão. O apagão eu já dei para algumas igrejas, haverá apagão. E vai ser um abalo no mundo inteiro, em que muitas pessoas estão com dinheiro onde? Guardado no banco, no sistema de carteira móvel. Está lá, dinheiro. E é exatamente dependente lá. Cada vez que precisa, tem que tirar. Mesmo 5 meticais, tem que tirar lá. 10 meticais, tem que tirar lá. Prefere acumular lá. E quando chegar a vez, confiou lá, em casa nem 5 meticais, nem 1 metical não tem. Tudo fica lá. Há de ir dever a quem? Se aquele a quem quer dever também está à rasca. Foi trancado também. Irmãos, vamos tomar juízo e não só, precisa de muita oração nesse tempo aqui, para Deus nos dar sabedoria. Muita oração. Pensar num projeto e pedir que Deus possa estar pela frente para ajudar a alcançar neste projeto. As coisas estão a vir, pouco. Hoje estamos a falar. Vamos fazer amanhã, depois da manhã, uma semana, um mês, um ano, nada que vai acontecer. Mas o fulano está a arrumar pouco lá atrás, que vai nos embater de repente com a parede dele e não teremos mais saída nós. Irmãos, nós já chegamos ao final, a nossa live levou tempo. A não ser que alguém ainda tenha algo por se pronunciar, para a gente fechar. Não temos nada. Ninguém deseja se pronunciar. Espero eu que aprendemos algo útil para nós, útil para nossas famílias, útil para a nossa igreja, e que isso marque uma diferença. E, como estava a dizer, que há um plano, há um programa de estudos que está por vir, que vamos lançar dentro de algum tempo, principalmente depois das 40 madrugadas. Depois das 40 madrugadas virá a série de profecias lá no grupo para a gente estudar. Espero eu que venha nos trazer